Nesse mundo, as habilidades são as várias capacidades especiais que trazem felicidade para a humanidade, concedidas pela fruta ancestral nos tempos antigos. O dever dos humanos é caminhar com suas habilidades em direção a um futuro cheio de luz. Em certo local desse universo, uma garota pergunta pro seu amigo Light que tipo de habilidade ele quer, e ele conta que adoraria ter a empunhadura dupla, pés velozes ou quem sabe a mira perfeita, que também é ótima. Seja qual for, o garoto quer uma habilidade de combate que possa servir para ele quando se tornar um aventureiro no futuro. Sendo amiga do garoto desde sempre, Lena sabe que esse é o sonho de infância dele, e ele confessa que tá muito animado para receber uma habilidade hoje. Afinal, esse é o dia em que ele finalmente vai começar sua vida pra valer. Aliás, Light também quer saber que tipo de habilidade Lena deseja, e tudo o que ela quer é uma técnica em que consiga trabalhar com Light. Sendo assim, o garoto quer que os dois se tornem aventureiros juntos. Por outro lado, ainda que adore essa ideia, Lena sabe que as pessoas não sabem que habilidade vão ter até comer uma fruta. Ao chegar no local onde eles vão passar pelo processo, a garota fica nervosa, enquanto Light mantém a alegria lá em cima e tem certeza de que eles vão conseguir algo que esteja de acordo com o que querem. À medida que abre a porta da estrutura, o jovem pensa em se tornar o maior aventureiro de todos os tempos ao lado da sua amiga. Algum tempo depois, ele já tinha começado sua nova vida como aventureiro numa fazenda. Ao coletar as melhores bagas que já comeu, misturas perfeitas entre doçura e acidez, o garoto comemora estar vivendo o trabalho da sua vida. No entanto, ele logo para com o fingimento e joga seu chapéu de palha no chão. Afinal de contas, está longe do seu sonho de ser um aventureiro e trabalha como produtor de frutas. Tudo isso porque recebeu essa habilidade. Essa palhaçada começou há 3 meses, quando Light comeu uma fruta de habilidade. Naquele dia, a Santa Irmã disse que as frutas que cada um recebe são especiais e concedem uma habilidade quando comidas. Com essa habilidade, cada pessoa deve exercer uma profissão adequada a ela. Todos têm direito a escolher uma dessas frutas, sabendo que será a única que comerão por toda a vida, porque comer uma segunda vez vai envenenar a pessoa de forma mortal. A propósito, várias pessoas que não ficaram satisfeitas com seus poderes arriscaram comer uma segunda fruta e morreram. Lena pergunta se Light sabia disso e ele confirma que sim, porque todo mundo quer se tornar aventureiro. Sem uma habilidade do tipo combate, não dá nem pra começar nessa carreira. Atualmente, todo aventureiro famoso tem uma habilidade extremamente forte, e tudo que Light quer é ser como eles. Dito isso, a Santa Irmã finaliza que é só você se contentar com a única fruta que tem direito, que tudo ficará bem. Enfim, ela convoca Lena a escolher a primeira fruta. A garota fica meio apreensiva, mas Light dá a confiança que ela precisa para seguir em frente e acreditar que pode conseguir um poder importante. Assim, ela se aproxima das frutas, pega uma e dá uma mordida. Na mesma hora, uma reação acontece e seu corpo fica quente, conforme emana uma luz azulada. Impressionada com a visão, a Santa Irmã nota que Lena conseguiu a habilidade santa da espada, e que a garota é uma das escolhidas por ter sido abençoada com esse poder. Diante disso, as pessoas em volta ficam alvoroçadas, enquanto os membros da instituição se apressam para contar para todas as guildas o evento raro que acabou de acontecer. Lena se aproxima de Light e também dá um voto de confiança para ele. Animado com a conquista da amiga, ele vai até as frutas e pega uma para comer. Logo, uma reação parecida com a de Lena acontece, e Light só pensa em marcar seu nome na história. Entretanto, quando o processo termina, o garoto nota que a Santa Irmã não parece nem um pouco entusiasmada com o resultado. Nisso, ela conta que o cara ficou com a habilidade Mestre das Frutas, que permite que o Light colha mais frutas que o normal e reduz o tempo de cultivo. Honestamente, a Santa Irmã não vê uma habilidade menos adequada ao combate. Ao escutar isso, Light ajoelha no chão, sem acreditar no que tá acontecendo. Ele pergunta se pode tentar de novo, mas a irmã lembra que ele vai morrer com isso. Sem esperanças, o jovem simplesmente vê o futuro escorrer pelas mãos, enquanto Lena conta que os dois vão fazer um pomar imenso, como uma forma de consolar o amigo. Contudo, a Santa Irmã dá uma bronca na garota, porque santas da espada como ela só aparecem uma vez a cada década. Em outras palavras, pelo bem da nação, Lena deve se tornar uma aventureira após se mudar para a cidade sagrada imediatamente. Dito isso, enquanto é levada para o seu destino, Lena promete pro Light que vai esperar por ele. Voltando ao momento atual, 3 meses depois, Light virou um fazendeiro e colhe frutas para comer e ganhar dinheiro. Com sua técnica, ele realmente era capaz de produzir uma colheita acima da média, embora isso estivesse longe do que ele de fato queria. Após colher algumas frutas e vender na cidade, o garoto reflete que lucraria bem mais se pudesse usar sua habilidade em outras plantas, mas como só funciona com frutas, ele só ganha uma mixaria. Por outro lado, ao ver um anúncio colado na parede, Light descobre que Lena foi promovida a aventureira Rank S em tempo recorde. No meio disso, um jovem garotinho conta pra sua amiga que ele vai virar um aventureiro quando crescer, e a garotinha responde que será forte como a Lena. Escutando a conversa, Light reflete que tá cada vez mais distante da sua amiga. Apesar da sua habilidade não ter nada a ver com combate, Light nunca desistiu e continuou treinando com uma espada nas horas vagas. Para se motivar, ele afirma que vai se tornar um aventureiro se conseguir cortar o tronco da árvore ao meio. No entanto, ao bater com a arma na árvore, seu corpo dá um piripaque e ele cai de costas no chão. Diante dessa pataquada, o coitado imagina que a Lena já deve
deve ter esquecido até o nome dele. Nessa hora, Ayla, uma garota que vive com Light, chega com um pouco de água para ele tomar. Por certos motivos, Light acolheu essa garota recentemente. Na verdade, o chefe da aldeia empurrou a filha para ele. Desde então, os dois estão morando juntos. Pro bem da relação, nenhum deles fala muito sobre isso. Em todo caso, eles dividem as tarefas domésticas e o trabalham. Enfim, Ayla avisa que o jantar tá pronto. Quando volta para casa, Light aproveita a refeição ao lado da moradora da sua casa, que quer saber como foi a colheita de hoje. O fazendeiro explica que foi ótima, especialmente as frutas de habilidade, já que ele começou a focar mais no plantio delas para juntar dinheiro e comprar uma espada decente. A propósito, ele mostra as frutas de habilidade e explica que não são para comer de jeito nenhum. Ao escutar essas palavras, Ayla olha para a cara do cara e conta que picou algumas para colocar no ensopado de hoje. Na mesma hora, Light se levanta e lembra da Santa Irmã dizendo que comer uma segunda fruta leva à morte por envenenamento. De repente, o corpo dele fica quente e aquela aura azul surge ao redor dele. Light, com a certeza de que vai morrer, cai de costas no chão, ao passo que Ayla corre até ele para ver o que tá acontecendo. O garoto pede perdão e diz que a culpa é dele por não ter explicado sobre as frutas de habilidade antes. No entanto, ao contrário da morte dolorosa que ele pensou que estava vivenciando, Light levanta e percebe que tá vivinho da Silva. Na sequência, ele recebe a habilidade Deus da Espada. Nesse instante, a Santa Irmã nota que algo estranho aconteceu, algo que ela jamais pensou que seria possível. Então, o espelho no altar mostra a imagem do espaço sideral. Voltando ao Light, ele começa a achar que é especial por ter sobrevivido a uma segunda fruta de habilidade. Por outro lado, Ayla também começa a sentir seu corpo quente, à medida que a aura azul se estabelece ao redor dela. No fim do processo, ela ativa um monóculo mágico que avalia que a habilidade do Light, mestre das frutas, parece que pode anular o veneno de qualquer fruta. Light pergunta como ela sabe disso, então ela explica que olha pra ele e tem umas letras falando isso. Além disso, o garoto tem a habilidade Deus da Espada, que aumenta o poder do usuário drasticamente quando ele empunha uma espada, fora um grande bônus de resistência mágica. Notando que Ayla desenvolveu uma habilidade do tipo avaliação, Light planeja confirmar a identidade desse calor. Para isso, ele sai correndo de casa e vai até o tronco de uma árvore. Se sua nova habilidade for real, ele será capaz de cortar ela no meio. Logo, ele desfere um golpe com sua espada e consegue realizar o objetivo com precisão. Com isso, Light acredita que é a única pessoa no mundo com duas habilidades. No dia seguinte, Ayla tá de frente para uma pizza, algo que ela nunca viu antes na vida, mas que tem certeza que é uma delícia. De todo jeito, Light chama ela para seguir o caminho. Mais tarde, eles chegam em um lugar bem requintado e grandioso. Ayla percebe que Light parece animado por estar ali, e ele confessa que esse sempre foi seu sonho. Na parede tinha vários anúncios de procura de monstros com recompensas. Light conta que dá para comprar várias comidas gostosas com esse dinheiro, o que deixa ela com água na boca. No entanto, o garoto sabe que não veio só para ganhar dinheiro. Afinal, ele precisa saber se a habilidade que ganhou ontem realmente vai servir para tornar ele um aventureiro, porque só assim poderá ficar ao lado da Lena de novo. Em seguida, Light pede para ela esperar um pouco sentada, porque ele vai pegar uma missão quanto antes na recepção. Enquanto aguarda, a garota repara que tem muita gente nessa guilda que parece bem forte, e que todo mundo tem sua própria habilidade, embora só o Light tenha duas. Com seu poder de avaliação, ela espera ser útil pro amigo e recolhe informações de vários aventureiros ao redor. Enquanto isso, um homem, acompanhado do seu grupo, esbarra em Light e quer arranjar confusão com ele. Como conhece o garoto por ele sempre vender frutas no mercado, o homem ironiza o fato do protagonista ser um mero mestre das frutas que nem deveria estar na guilda. Ayla se aproxima do Light, que chama ela para ir embora, e esse descaso enfurece ainda mais o aventureiro, que não admite ser ignorado por um cara inferior. Dito isso, ele ataca Light com sua espada, mas o mestre das frutas bloqueia sem a menor dificuldade. Vendo que o buraco era mais embaixo, os parceiros pedem pro Jenny deixar esse garoto em paz, então o grupo acaba deixando a guilda sem causar uma confusão maior. Light mostra pra ela que arranjou um trabalho para eles cumprirem. Sem perder tempo, os dois vão até o destino e encontram o slime que devem eliminar. Ela informa que esse slime tem uma defesa mais alta que as dos outros, mas o garoto avança com sua espada e corta o monstro no meio sem cerimônia. Em seguida, eles cortam os pedaços do slime para vender, mas um grito chama a atenção deles. Era Jean e seu grupo em apuros diante de um ogro. Os três sabem que não tem chances contra essa fera e imaginam que vão virar ensopado. Até que Light pergunta de longe se eles estão bem. Ao notar a presença do garoto, Jenny vê nisso a oportunidade de atrair o ogro até Light e usa ele de isca. Logo eles passam correndo por Light, deixando o monstro diante dele e Ayla. Sem outra saída, o espadachim parte pro enfrentamento e desvia da massa de espinhos do inimigo. Ayla pede pro amigo ter cuidado, porque a habilidade Deus da Espada não aumenta a defesa física, ou seja, uma pancada dessas e Light vira adubo. Mesmo ciente disso, Light não recua e garante que se tornará o maior aventureiro de todos os tempos. Para iniciar sua busca por Lena, ele usa a técnica Retaliação do Demônio e corta o ogro no meio, finalizando a luta num só golpe. Acompanhando a cena de longe, Jenny e seus companheiros se questionam quem diabos é esse cara. De volta à guilda, Light leva o chifre do ogro como evidência da sua conquista, e até os parceiros do Jenny confirmam a história, porque foi Light que salvou a vida
vida deles. Sem saber o que fazer, a recepcionista pede um tempo para analisar a situação. No meio disso, um grupo entra na guilda e atrai todos os olhares. Jenny conta que eles são os Sagrados, uma equipe Rank S que tem Lena como sua principal estrela. Light corre para falar com sua amiga. No entanto, ela afirma que ele tá confundindo ela com outra pessoa. Voltando à Irmã Santa, ela conta que acabou de ver o futuro no espelho. Segundo a revelação, acaba de nascer uma ameaça que vai abalar o mundo. Um pouco antes disso, os demais membros do time foram apresentados. O segundo é o líder, Grosse, da Velocidade Divina. Depois Eric, dos Braços Hércules, e por último, Serin, das Chamas Ferozes. Os homens, é claro, focam todos na mulher do grupo e convidam a coitada para sair, enquanto ela reage com ódio estampado na cara. Nisso, Grosse pede para Lena não assustar os companheiros de guilda. Voltando ao momento atual, quando Lena disse que Light estava confundindo ela com alguém, o sujeito fica em choque por se tratar da sua melhor amiga, que agora tá vendo ele como um estranho. Aí ela acha que o amigo tá com fome e chama ele para comer uma pizza, enquanto esperam pelo pagamento. E é isso que eles fazem. A garotinha nunca tinha comido nada tão delicioso e não esconde isso na cara. Por outro lado, Light tá inconsolável, mas quando Ayla ameaça comer toda a pizza, ele se levanta como um leão e mete vários pedaços para dentro sem piedade. Como um abobado se engasgou de tanto comer, Lena aparece disfarçada e oferece um copo d'água para ele. Quando Light reconhece a amiga, ela tampa a boca dele para evitar um escândalo. Segundo ela, Grosse não pode descobrir que ela tá ali. Ao se sentar, Lena pergunta se Ayla é amiga do Light, mas o rapaz corta o papo para perguntar o que ela tá fazendo ali. Lena manda ele ficar quieto de novo, porque mencionou o nome dela mais uma vez, e faz a mesma pergunta para ele. Cheio de marra, Light conta que ele e Ayla viraram aventureiros. Depois de contar toda a história por trás disso, Lena não esconde a felicidade pelo amigo ter realizado seu sonho. Light diz que sua segunda habilidade é a poderosa Deus da Espada, e ela fará com que ele alcance Lena em breve. Lena comenta que o garoto não mudou nada, enquanto ele pergunta como é nos Sagrados. A garota conta que não é tão bom quanto parece, e que ela foi obrigada a entrar naquela equipe pela Santa Irmã. O pagamento é bom, mas o ambiente é péssimo. Por isso, Lena quer que Light fique longe dos Sagrados e fingiu que não conhecia o amigo. Surpresa, ele menciona que os Sagrados são vistos como um grupo excepcional. Escutando isso, a integrante desse time lembra que há 2 meses, os Sagrados estavam reunidos para enfrentar uma serpente gigante. Segundo Grosse, aquela criatura era fraca ao fogo, então Serin fez sua parte e invocou chamas para atacar a cobra. De fato, o feitiço causou grande dano, mas o fogo foi arrastado pelo vento em direção às plantações de uma vila ali perto. Cínico, Grosse questiona o que isso importa, como se nem fosse relevante. Após o incêndio, as famílias locais perderam tudo e ficaram desesperadas. Ainda assim, o líder do grupo disse que eles poderiam plantar de novo, e que o importante era que o problema tinha sido resolvido, porque se a serpente continuasse solta, mataria todo mundo. Depois desse evento, Lena foi reclamar com a Santa Irmã, porque muitas pessoas perderam suas lavouras, que eram seu sustento. Entretanto, a própria irmã só queria saber do sucesso dos Sagrados na missão, já que aos olhos do povo, eles ainda eram heróis e os efeitos colaterais não importavam. Por mais que não saiba exatamente o motivo da dor da amiga, Light convida ela para o seu grupo, já que ela não parece satisfeita com o atual, e ainda por cima começou a chorar do nada. Sem responder, Lena se despede e vai embora sem dizer mais nenhuma palavra. Na sequência, Light e Ayla recebem seu pagamento de 10.000 moedas de ouro por derrotar o ogro. Apesar da grana alta, Ayla percebe que o companheiro não tá feliz e pergunta o motivo. Ele explica que ficou preocupado com o comportamento da Lena e com o que os Sagrados estão obrigando ela a fazer. Já que é sobre isso, Ayla pede pro rapaz perguntar diretamente a um dos membros, já que Grosse tá ali perto. Em uma sala da guilda, o Velocidade Divina bebia um vinho ao lado de 2 mulheres. Uma delas expressa o desejo de entrar pros Sagrados, mas a outra diz que não dá, porque é só pros melhores. Elas querem saber como foi a missão de hoje, então o homem conta que o objetivo era caçar um urso pardo maligno. Primeiro, eles paralisaram a fera com as chamas ferozes, e depois Grosse terminou o serviço com sua espada. A propósito, por falar nessa missão, a recepcionista da guilda interrompe a história para salientar que alguns moradores enviaram uma reclamação porque as chamas dos Sagrados secaram o reservatório. Impaciente, Grosse manda a mulher avisar que os moradores estão confundindo os fatos. Afinal, a missão era matar o monstro e isso foi realizado com sucesso. Por mais habilidosos que os Sagrados sejam, é inevitável que alguns sacrifícios sejam feitos. Por exemplo, ele pergunta para a recepcionista se ela toma cuidado para pisar em formigas quando anda. Nessa hora, ao contrário da funcionária da guilda, Light chega sem papas na língua e exige que Grosse liberte Lena do grupo, porque ouviu toda a conversa e sabe que ela jamais aceitaria isso. Grosse ri da situação e acha que Light é só um fã da Lena, mas o jovem conta que a garota tá sofrendo por conta dessas missões. Nisso, Grosse estala os dedos e explica que essa sala é apenas para aventureiros Rank S. Então os seguranças seguram o jovem e jogam ele para fora. Do lado de fora, os companheiros de Jenny explicam que não dá para contrariar o Grosse e que confrontar ele só vai provocar a inimizade da Santa Irmã. Se você chegar nesse nível, sua carreira de aventureiro fica muito difícil. Após esse diálogo, Light sai para tomar um ar e conta para ela que talvez eles não possam
mais comer pizza. No dia seguinte, numa reunião dos sagrados, Eric pergunta o que o pessoal achou do seu machado novo. Grosse responde que foi a Santa Irmã que forneceu, portanto, o braço Hércules deve usar ele bem. Seria chama os parceiros para ganhar a fortuna do dia, já que eles têm tanta sorte de ter habilidades tão incríveis. Cabisbaixa, em meio à reunião, Lena pensa no convite de Light para entrar no grupo dele, então toma coragem e avisa ao líder que quer deixar os sagrados, porque ela não pode continuar assim. Ela quer ser uma aventureira guiada por seus princípios. Após dizer isso, a mulher se dirige até a porta para ir embora. Porém, Grosse se coloca na frente e aponta sua espada na direção dela, dizendo que está sendo desafiado. Lena aperta sua arma, mas Grosse avisa que é melhor ela nem tentar. Afinal, por mais que seja a velocidade santa da espada que ela tem, nada disso seria o bastante para sequer tocar o guerreiro. Sabendo bem disso, Lena larga sua espada e abaixa a cabeça. Com a situação sob controle, o líder dos sagrados dá um tapa na cara da subordinada, derrubando ela no chão. Segundo ele, a dor acompanha a glória, e a perseverança de Lena deixará as pessoas felizes. Portanto, até o dia da morte deles, os dois vão salvar o mundo juntos. Depois dessa reunião, os sagrados saem às ruas e são ovacionados pelos populares, que tanto amam esse grupo. No meio disso, Lena reflete que se aguentar esse sofrimento poderá salvar mais gente. Entretanto, tinha uma pedra no caminho, e essa pedra se chama Light. Ao lado de Ayla e com um sorriso no rosto, o aventureiro novato avisa que veio buscar sua companheira. Afinal, eles fizeram uma promessa de que seriam aventureiros juntos. No entanto, Lena conta que não pode, porque faz parte dos sagrados. Grosse manda todos voltarem a caminhada para a missão, mas Light desafia o líder para um duelo. Caso ele vença, Lena será liberada. Grosse responde que não tem obrigação nenhuma de aceitar, e Light usa isso como provocação, dizendo que o cara tá com medinho de apanhar. A partir disso, o Velocidade Divina fica irado, mas exige que o rival também aposte alguma coisa no duelo. Nesse caso, se perder, Light será banido para sempre da guilda dos aventureiros e nunca mais poderá colocar os pés na cidade sagrada. Lena grita que o amigo acabou de começar seu sonho e que é impossível derrotar Grosse numa luta de espadas, só que Light mantém a confiança. Ayla analisa o oponente e descobre que a habilidade dele é a Velocidade Divina, que dá uma rapidez sobre-humana ao usuário. Para manter as coisas justas, já que sabe o poder do adversário, Light revela que suas habilidades são Mestre das Frutas e Deus da Espada, fazendo Grosse questionar o que diabos é isso do cara ter duas habilidades. Sem acreditar que isso seja possível, o poderoso guerreiro ataca o inimigo velozmente. Após bloquear com dificuldade, Light reflete que só vê o início do movimento de ataque, além do golpe do Grosse ser muito pesado. Em seguida, o líder dos sagrados desfere vários golpes e obriga o rival a recuar. Depois, ele praticamente se teleporta para as costas de Light e aplica um chute nas costas dele. A partir daí, Light até conseguia se proteger da espada do homem, mas não conseguia nenhuma brecha para revidar. Em certo momento, Grosse interrompe a luta para contar que todo o território em volta deles é seu território e que a espada de Light nunca o tocará. Por sua vez, Light reflete que os movimentos do oponente são muito eficientes e que o ogro que ele derrotou nem se compara a esse guerreiro. Conforme a disputa avança, Grosse quebra a espada de Light e manda Lena jurar que vai obedecer ele pelo resto da vida. Caso contrário, o amiguinho dela não será poupado. Ainda assim, apesar da surra que tá levando, Light garante que vai vencer. Então, Ayla e Lena se aproximam do amigo para dar confiança para ele. Como tá sem espada, Light pede a vassoura de um tiozão emprestada, deixando o Grosse ainda mais possesso. Logo o protagonista imagina que a vassoura tem uma empunhadura de aço e uma ponta longa e pontiaguda. Quando o Grosse avança com sua velocidade surreal, o garoto fecha os olhos e se baseia no instinto, não na visão. Assim, quando o inimigo se aproxima, o jovem acerta a vassoura na lata dele, num impacto tão forte que arremessa o guerreiro no muro. Após isso, Light deixa bem claro que se os outros membros dos sagrados mexerem com ele, terão o mesmo destino. Então, enfim, ele convida Lena mais uma vez pro seu grupo, convite que a garota aceita com lágrimas nos olhos. Uma semana depois, Light e Ayla cuidam das frutas do quintal, até que Lena chama os dois pro café da manhã. Para que o grupo conseguisse trabalhar na cidade sagrada, Lena deixou todo mundo morar na casa dela, dando uma vida confortável e despreocupada de aventureiro pros dois amigos. Isso é claro até esse momento. Durante a refeição, um garotinho chega e avisa que a Santa Irmã quer ver Lena para conversar sobre a saída dela dos sagrados. Por sua vez, a garota se recusa a se encontrar com a irmã, ainda que ela não receba mais o mesmo tratamento que recebia num grupo Rank S. Depois, quando volta a procurar missões, tudo que eles podiam pegar eram trabalhos de nível baixo, como consertar telhados e encontrar gatos perdidos. Mesmo assim, Lena aceita todos esses serviços. Assim que ela pisou em um bairro afastado do centro para consertar telhados danificados por uma tempestade, as pessoas ficaram maravilhadas com uma presença tão ilustre. Apesar de serem trabalhos bem abaixo do nível deles, Light e Lena davam o máximo de si para atender às necessidades do povo mais pobre da cidade sagrada. Após um dia inteiro de trabalho, tudo que eles conseguiram foi 100 moedas de ouro. Porém, Lena ainda estava feliz, porque sempre quis usar seus poderes para ajudar quem realmente precisa. Da mesma forma, os demais integrantes do
time compartilhavam dessa alegria. Então, Light sugere que façam uma cerimônia de formação, um juramento de aventureiros que se tornou tradição entre a classe. Além disso, ele avisa que já pensou no nome do grupo, Luxéria, que significa luz incompleta. Quando todos concordam, os membros tocam suas espadas no centro. Light jura ser um aventureiro que entrará para a história. Lena jura ser uma aventureira que luta por seu povo. Ayla jura ser uma aventureira que vai comer todas as pizzas do mundo. Enquanto isso, o garoto que tinha abordado Lena em sua casa volta até a Santa Irmã e pergunta se ela vai mesmo dar aquela missão Rank S àqueles três, já que provavelmente só Lena vai sobreviver. Mesmo assim, a irmã confirma, dizendo que quer ver se realmente o garoto conhecido como aquele que vai à frente, o a priori, pode de fato mudar o mundo. No dia seguinte, o grupo Luxéria recebe um trabalho exclusivo e todos comemoram. Sem perder tempo, Ayla pega todos os doces que consegue, dizendo precisar de açúcar para usar a avaliação. Além disso, ela olha para uma caixa de frutas de habilidades e se pergunta se isso também poderia ser útil. Um dia depois, o grupo dos protagonistas estava atravessando uma ponte em um local sombrio. Ayla comenta que a neblina ficou mais espessa e Light lamenta que não dê para enxergar direito. Pelo menos, de acordo com o mapa, Lena acha que eles estão no caminho certo. De repente, o cavalo do Light empina e relincha após levar um susto. Logo, os humanos olham para baixo e veem um castelo amedrontador. Ainda assim, Light acha que esse lugar é tão bonito quanto dizem. 3 horas antes, o grupo Luxéria chegava na guilda dos aventureiros para saber qual era sua missão especial. A recepcionista conta que eles estão numa corrida contra o tempo. Então Lena pergunta com qual monstro eles estão lidando. O problema é que ninguém sabe ao certo que tipo de criatura ronda a área do objetivo. Light pergunta que história é essa, então a funcionária explica desde o começo. 2 meses atrás, um grupo de aventureiros foi à região do Vale dos Montes do Norte para determinar a densidade de monstros e todos desapareceram. Depois, outra equipe enviada para localizar os desaparecidos também sumiu. Até o momento, um total de 18 aventureiros, entre os ranks A e B, simplesmente não voltaram. Light fica assustado com a quantidade de aventureiros poderosos que passaram por isso, enquanto a recepcionista passa uma lista das vítimas. Dentre elas, Lena identifica o Bork das garras e a Shera da ataque espelhado, 2 pessoas que ensinaram muito quando ela começou sua carreira. Ainda mais preocupada, Lena pergunta o que aconteceu e a funcionária revela que não se sabe ainda. Tudo o que ela pode dizer é que esses aventureiros foram até a casa em que viveu o Conde de Montes. Há 30 anos, depois de fazer fortuna como aventureiro, ele construiu essa mansão, porém não existe nenhum registro da habilidade que ele possuía. Quando o Conde faleceu, a mansão foi abandonada e assim permanece até hoje. Dito isso, o objetivo é encontrar os aventureiros desaparecidos e determinar o que causou isso. Lena argumenta que nem mesmo aventureiros do mais alto escalão conseguiram. Porém, o rank da missão é determinado pelos superiores da guilda, e a recepcionista não pode fazer nada quanto a isso. Lena insiste que esse trabalho pode ser muito perigoso para eles, mas o Light está mais empolgado que nunca para colocar a mão na massa, até porque sempre quis visitar a região do vale. Tão empolgada quanto, Ayla acredita que a recompensa deve valer algumas boas pizzas. Ao escutar a garotinha se pronunciar, a recepcionista pergunta se ela vai participar da missão, e Light confirma sem hesitar, ressaltando a habilidade de avaliação da baixinha como um fator fundamental para a equipe. A funcionária resmunga que essa criança não poderia ter comido uma fruta de habilidade, enquanto Light explica que foi sem querer. De toda forma, eles finalmente partem para a missão. Voltando ao momento presente, o trio passa por um caminho extremamente perigoso para chegar até a mansão. Pelo tamanho da casa, Light comenta que aventureiros realmente ganham bem para chegarem nesse patamar. Em relação a isso, Lena revela que comprou sua casa com alguns meses de trabalho, e Light fica na expectativa de um dia construir a sua com uma grande fazenda e campos de treinamento, enquanto Ayla adoraria morar numa casa de doces. Por causa da animação, a criança acaba pulando e quebrando o chão onde pisava. Light se apressa e consegue agarrar a amiga, mas Lena é obrigada a segurar o garoto para ele não ir junto. Mas no final das contas, todos acabam caindo. No meio da queda, Light tem a ideia de usar o vendaval instantâneo para quebrar a velocidade da queda, garantindo um pouso seguro e sem maiores problemas. Orgulhoso da sua estratégia, ele salienta que agora eles estão seguros, mas as garotas discordam plenamente disso. Afinal de contas, vários monstros estão cercando o trio. Louco para derrubar os primeiros inimigos, Light corta o primeiro monstro no meio com sua espada, mas Lena manda ele olhar direito para as criaturas. Elas possuem rostos humanos e aparentam ser aventureiros. Ayla analisa eles e descobre que são mortos-vivos que podem contaminar todos aqueles que morderem. Ao saber disso, Light fica abalado por ter matado um monstro que o dia foi gente como ele. Ayla também analisa que os mortos-vivos possuem habilidades individuais como arquearia ou corrida. E Lena ressalta que são as técnicas dos aventureiros que desapareceram. Aflito, Light não gosta da ideia de matar essas criaturas. Então, quando ele é atacado por uma delas, Lena precisa chamar a responsabilidade e acabar com o alvo. Por dentro, o monstro se aliviava por finalmente estar livre, enquanto Lena orava para ele descansar em paz. Light pede perdão pelo vacilo e a garota entende o motivo dele estar chocado, mas argumenta que não dá para deixar esses mortos-vivos assim. Dito isso, ela chama os companheiros para entrar
entrar na missão e eles saem correndo para dentro. Uma vez lá, inúmeros zumbis se aglomeravam no salão de entrada. Mantendo a postura agressiva, Lena não pensa duas vezes antes de derrubar dois oponentes. Light elogia a sagacidade dela em mudar de ataque conforme o alvo, porque os mortos-vivos têm o coração como ponto fraco, enquanto os esqueletos têm a coluna vertebral frágil. Por essa razão, ela acredita que a mulher dominou completamente a habilidade santa da espada. Segundo Light, essa habilidade e a dele, Deus da Espada, são praticamente iguais. A dele é um pouco mais forte, mas não deixa de ser impressionante o que aquela garota é capaz de fazer. Por sua vez, Light também precisa aprender a dominar sua técnica, porque a Lena tá vários passos à frente dele. Para recuperar o tempo perdido, o garoto avança contra os inimigos e mostra uma excelente desenvoltura. Porém, o morto-vivo se aproxima da Ayla, que acabou ficando para trás e desprotegida. Assim, Lena precisa intervir em cima da hora com sua técnica balestra, que perfura justamente na única brecha da armadura do monstro. Light faz questão de dizer o quão incrível foi isso, e ela explica que nos últimos 3 meses, lutou em mais batalhas do que ela gostaria, felizmente ou não. Apesar da pequena celebração, Light sabe que não pode hesitar como fez antes, porque como acabou de acontecer, pode ser que Ayla fique desprotegida em certo momento, e a última coisa que ela precisa é de um companheiro que não possa agir no momento certo para sua proteção. Enfim, ele salienta que eles encontraram bem mais que 18 mortos-vivos por ali, e Lena acredita que já tinha alguns antes na mansão, ou seja, um bando desses monstros tomou o lugar. Em busca da resposta para esse desastre, a Luchéria atravessa o salão principal e sobe a escadaria até encontrar um quadro gigante do dono da mansão, o Conde de Montes. Enquanto isso, uma dançarina misteriosa bailava solitária e incentivava os intrusos a seguirem em frente. Afinal, a festa só pode começar quando Light, o convidado de honra, chegar. Nisso, a Luchéria acaba de alcançar um corredor onde um monstro quase pega eles de surpresa. Light corta o inimigo a tempo, mas reconhece que ele quase alcançou a equipe num ponto cego. Ao redor, mais aventureiros mortos cercam os vivos, mas dessa vez, Light abandonou a hesitação para eliminar os oponentes que se aproximavam demais. Porém, quando ele elimina o segundo adversário, percebe que ele veio das sombras e usou o que estava na frente como isca. Em outras palavras, esses zumbis são mais inteligentes do que os do primeiro andar. Aí ela avalia os monstros e diz que eles foram domados. Light não sabe o que é isso, então Lena explica que essa é uma habilidade que permite controlar monstros. Em busca do que poderia estar controlando as criaturas, Light olha em volta e nota algumas linhas que vinham do fundo do corredor e se conectavam aos mortos-vivos para transmitir mana. Sendo assim, eles vão até o local e descobrem uma porta onde provavelmente está o grande responsável por tudo isso. Do outro lado, eles chegam em um salão de baile, onde uma voz feminina deseja boas-vindas aos convidados para o seu banquete. Light pergunta quem é, e a garota se apresenta como Datrena, uma asa do Cisne Negro, a elite das forças das trevas. Por algum motivo, ela sabia o nome completo do protagonista, Light Underwood. Light se mostra feliz por encontrar alguém vivo nessa pocilga, não que ela vá ficar por muito tempo dessa forma. Aliás, ele menciona que Datrena não parece uma sobrevivente, então a garota dá uma risada e puxa as cordas para unir alguns zumbis ao seu redor. Segundo Ayla, a habilidade dela é a necromância, que permite o controle de monstros do tipo cadáver e espírito, além de permitir que o usuário use as habilidades exclusivas desses monstros controlados. Datrena reclama que esse poder de avaliação é bem conveniente, enquanto Light diz que ela também viu através de uma missão da guilda, e que eles podem trabalhar juntos ao invés de lutar. No entanto, a garota deixa bem claro que isso não vai rolar, afinal de contas, ela veio justamente para matar o mestre das frutas. Dito isso, ela joga um morto-vivo contra o aventureiro, que corta o monstro na metade. Ele pergunta por que ela tá tentando matar ele, e Datrena conta que alguém acima dela deu essa ordem. Sobre esse assunto, Lena ressalta que nunca viu ninguém com o nome de grupo Cisne Negro, além dessa habilidade poderosa de necromância. Datrena lamenta que os convidados demoraram a chegar, mas uma vez que estão ali, ela espera que isso seja bem divertido. Em seguida, ela ataca com outros zumbis, enquanto Light e Lena reagem no ato. Para distrair Lena, a necromante lança Bork e Shera pra cima dela, seus velhos amigos, desestabilizando o mental da Santa da Espada. Apesar da condição da companheira, ela pede para ela focar, porque esses mortos-vivos têm habilidades impressionantes. Bork possui a garra, que estende suas unhas e aumenta sua força, enquanto o ataque emparelhado da Shera permite atacar por dois lados ao mesmo tempo. De saco cheio do papo da garota avaliadora, Datrena promete matar ela primeiro e manda um zumbi atrás da garota, mas Light se antecipa e mata o inimigo. Feito isso, os dois aventureiros se veem cercados por mais forças malignas, ao passo que Datrena chega para liderar eles. Primeiro, ela manda o zumbi na linha de frente usar sua técnica de estocada, da qual Light consegue escapar. Em seguida, outro monstro usa o corte giratório para cima da Ayla, obrigando Light a se desdobrar para chegar a tempo de evitar uma tragédia. Depois disso, controlados pelas linhas de Datrena, dois mortos-vivos se unem para a habilidade de incursão rápida. O deus da espada reage com o corte em arco e elimina a dupla, mas não importa quanto eles derrote, sempre aparecem mais zumbis. Do outro lado do salão, Lena faz o que pode para
escapar dos golpes dos oponentes. Aos poucos, ela se convence de que não existe outra saída a não ser matar seus inimigos. Se lembrando do passado, Lena revive o momento em que foi levada para a Cidade Santa, onde Bork e Shera foram os primeiros a falar com ela. Algumas semanas depois daquele dia, Lena foi promovida para o Rank A, e lá estavam seus amigos para celebrar isso ao seu lado, ainda mais porque eles contribuíram e muito para que isso acontecesse. No entanto, agora a Espada Santa se vê cercada não só por eles dois, mas também por incontáveis inimigos que deveriam estar definitivamente mortos. Como se não bastasse, a garota não consegue enxergar o que está acontecendo com Light e Ayla, portanto precisa resolver sua batalha de uma vez por todas. Se ela conseguir cortar os fios que controlam os monstros, talvez ela encontre uma brecha, então é isso que ela faz. Por alguns segundos ela mantém sua espada erguida, na expectativa de Bork e Shera voltarem à luta, mas pelo contrário, surgem os espíritos deles. Bork afirma que o que Lena tá tentando fazer não é errado e agradece, enquanto Shera anuncia que a aventura deles termina agora, e que o futuro do sonho deles está na mão da Lena. Logo vendo que tá fazendo um favor pros amigos, a Espada Santa deixa uma lágrima cair enquanto invoca a Coroa de Flores, uma técnica que traz um fim rápido e indolor pros dois. Em meio a isso, Light continua dando tudo de si pra matar os zumbis, mas eles não param de surgir. Nisso ele tem uma ideia e pergunta pra ela se a necromância pode criar mortos-vivos. Ela analisa que não, só permite o controle dos que já estão na área. O que o garoto não entende é como tem tantos mortos-vivos nessa mansão abandonada há tanto tempo, e ela volta a avaliar em busca de uma justificativa. Porém, Dratenna não quer deixar isso acontecer e manda outro zumbi pra cima da criança, obrigando Light a reagir rapidamente de novo. Dessa vez ele percebe que não pode descolar da Ayla nem por um segundo, mas o problema é que ele vai se desgastar demais e ficar só se defendendo. Já que é assim, o garoto não vê outra saída e manda a garotinha segurar forte nas costas dele. Enquanto isso, a Santa Irmã observa seu espelho, que projeta a imagem de um eclipse lunar. Seu companheiro pergunta o que ela viu, e a irmã explica que era a sombra devorando a lua. Contra isso, nem mesmo a priori, aquele que vai à frente tem a menor chance. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!